6 Gran Rio, 2021, Técnico Bancário Novo, CEF, Tecnologia da Informação. Na técnica de memória virtual, a tarefa de tradução dos endereços virtuais é realizada por hardware, juntamente com o sistema operacional, para não comprometer o desempenho. O dispositivo de hardware responsável por essa tradução é a FPU, B, ALU, C, MMU, D, VU e cache. A questão cobra conhecimento sobre equipamentos de hardware, que estamos mais acostumados a CPUs, memórias e dispositivos de entrada e saída em geral, mas esta questão cobra alguns detalhes que podemos não considerar como dispositivos de hardware, mas são. Começando pelo FPU, Floating Point Unit, o qual é um dispositivo de hardware utilizado para executar operações matemáticas que envolvem pontos flutuantes. O segundo dispositivo de hardware que temos acima é a ALU, Arithmetic Logic Unit, que é um circuito digital responsável pelas operações matemáticas em geral e é um dos componentes do computador. O MMU, Memory Management Unit, é um dispositivo de hardware cuja missão principal é traduzir endereços virtuais para endereços físicos de modo que o sistema não tenha o seu funcionamento comprometido. O nosso enunciado aborda esta temática. Devido a isso, nosso gabarito é letra C. A sigla VU, em ambientes de sistemas operacionais em geral, não é utilizada. A memória cache, memória de altíssima velocidade primária, é utilizada para auxiliar o processador em suas tarefas. Gabarito, letra C. Celecom, 2021, Analista de Projetos Navais, Ingepron, Analista Técnico, Rede de Computador e Suporte Técnico. No gerenciamento de memória, uma técnica nos sistemas operacionais permite que um programa possa ser espalhado por áreas não contíguas de memória com as características listadas a seguir. A memória física é dividida em páginas com tamanho fixo igual ao da página lógica, sendo cada programa carregado página a página, com cada página lógica ocupando uma página física, não necessariamente contíguas. O endereço lógico é inicialmente dividido em duas partes, um número de página lógica e um deslocamento dentro da página. O número da página lógica é usado como índice no acesso à tabela de páginas, de forma a obter o número da página física correspondente. Não existe fragmentação externa, existindo a interna. Além da localização, a tabela de páginas armazena também o bit de validade, sendo 1 se a página está na memória e 0 se a página não está. As páginas de processo podem ser transferidas para a memória por demanda, carregando apenas o que é necessário para a execução do programa, e o sistema tenta prever as páginas que serão necessárias à execução do programa. Páginas constantemente referenciadas em um processo devem permanecer na memória. A técnica descrita é conhecida por a. Alocação, b. Fragmentação, c. Segmentação, d. Paginação. Resolução, a. Alocação. Errado. A alocação de memória é a função de reservar a memória para o processamento no sistema. Após o processamento, a memória alocada é posta em disponibilidade para o próximo processamento. Esse processo é feito pelo alocador, que consegue manter registros das áreas usadas e livres, bem como destinar e torná-las disponíveis. B. Fragmentação. Errado. A fragmentação da memória é a sua alocação em blocos não contíguos ou quando é alocada com diversas subdivisões, blocos, tornando com que a memória não alocada fique perdida. Com isso, ocorre uma escassez de memória ou outros problemas, como os de alocação. C. Segmentação. Errado. O gerenciamento de memória efetuado através do método de segmentação não utiliza páginas de tamanho fixos, além de ser possível a fragmentação externa, pelo fato dos blocos possuir tamanhos diferentes. D. Paginação. Correto. O gerenciamento de memória efetuado através do método de segmentação utiliza páginas de tamanho fixos. Essas páginas lógicas têm tamanho igual à memória física, que também é dividida. Não é possível a fragmentação externa, pois o tamanho fixo impede. Entretanto, a fragmentação interna. Outra característica importante é o fato da paginação dividir o endereço lógico em duas partes, página lógica, índice e deslocamento. Na prática, essa categoria de gerenciamento é pouco utilizado devido a ocasionar uma perda significativa de memória.
Gabarito, letra D. Direns Aeronáutica, 2021, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2022. Complete os espaços da frase abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. Dois métodos gerais para o gerenciamento de memória podem ser usados, dependendo, em parte, dos recursos disponíveis. A estratégia mais simples, denominada, consiste em trazer totalmente cada processo para a memória, executá-lo durante um certo tempo e então devolvê-lo ao disco. A outra estratégia, denominada, permite que programas possam ser executados mesmo que estejam apenas parcialmente carregados na memória principal. A. Software, troca de processos, memória virtual. B. Hardware, memória virtual, troca de processos. C. Software, memória virtual, troca de processos. D. Hardware, troca de processos, memória virtual. Observe cada um dos conceitos. 1. Software. Os softwares são programas de instruções, ou seja, são componentes lógicos que operam sob um sistema físico, hardware. Dentre a imensa lista de softwares, os principais e mais conhecidos são o sistema operacional, exemplo, Windows, Linux, macOS, aplicativos de escritório, Word, Excel, PowerPoint, aplicativos de navegação, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, jogos, entre outros. 2. Hardware. Os hardware são os componentes físicos, ou seja, é a parte tangível do sistema. Dentre a imensa lista de hardwares, os principais e mais conhecidos são CPU, memória RAM, disco rígido, HD, SSD, placas de vídeo, placas de rede, pendrives, entre outros. 3. Memória virtual. A memória virtual é um processo utilizado durante o gerenciamento de memória de um sistema operacional. Essa técnica possui a finalidade de emular uma memória virtual para o sistema, o qual irá entender que o sistema operacional possui mais memória do que realmente possui. Para implementar a memória virtual, o sistema operacional realiza uma movimentação de parte dos processos alocados na memória RAM não utilizados para a memória secundária, HD, SSD, de modo que ocorra uma liberação para alocação de outros processos. Isso permite que o programa possa ser executado mesmo que apenas uma parte dele esteja na memória principal, pois o sistema operacional pode carregar e descarregar as partes alocadas na memória secundária conforme necessário. 4. Troca de processo. A operação de troca de processo, também chamada de troca de contexto, implementa o gerenciamento de recursos capaz de suspender e executar processos. Nessa técnica, o sistema operacional mantém apenas um processo ativo na memória de cada vez e alterna entre os processos à medida que eles precisam de recursos. Ou seja, a troca de contextos é feita quando um processo precisa esperar por algum recurso, e, durante esse período, ocorre uma suspensão do processo e execução de outro, evitando a ociosidade enquanto o recurso não está disponível. Logo, os espaços da frase abaixo são completados pela sequência. Dois métodos gerais para o gerenciamento de memória podem ser usados, dependendo, em parte, dos recursos de hardware disponíveis, memória primária e secundária. A estratégia mais simples, denominada troca de processos, consiste em trazer totalmente cada processo para a memória, executá-lo durante um certo tempo e então devolvê-lo ao disco. A outra estratégia, denominada memória virtual, permite que programas possam ser executados mesmo que estejam apenas parcialmente carregados na memória principal. Gabarito, letra D. Instituto AOCP, 2021, Analista de Informática, Câmara Municipal de Teresina. Sobre os conceitos de gerenciamento de memória em sistemas operacionais, assinale a alternativa correta. A. Em sistemas sem memória virtual, o gerenciamento de memória não é necessário. B. Memória virtual é incompatível com o conceito de paginação. C. Técnicas podem ser aplicadas para permitir que a memória física seja estendida por outros espaços de armazenamento, como o disco. D. Sem memória virtual não se pode realizar troca de páginas. E. Alocação de memória dinamicamente, RIP, não é permitida sem memória virtual. De forma geral, a memória é um recurso limitado dentro de um dispositivo computacional.
Ao utilizar muitos programas ao mesmo tempo, o computador pode não ter memória disponível o suficiente para todos os programas. Para isso, o sistema utiliza um gerenciamento de memória, que é um método que faz parte dos sistemas operacionais e é responsável por administrar a memória em uso. Quais partes estão ocupadas, quais estão livres, alocar ou desalocar memória para processar quando é necessário, e gerenciar de forma geral a troca de processos, quando não há espaço suficiente na memória física, RAM, entre o disco e a memória RAM. A fim de realizar a gerência de memória existem muitas técnicas. Entre elas, a memória virtual e a troca de processos, swap ou swapping. Vejamos as alternativas. A. Em sistemas sem memória virtual, o gerenciamento de memória não é necessário. Resposta errada. De forma geral, a maior parte dos sistemas computacionais necessitam realizar o gerenciamento de memória, visando administrar da melhor forma possível a memória. A memória virtual é uma das técnicas de gerenciamento de memória. Mais especificamente, a memória virtual tem por objetivo proporcionar ao sistema a capacidade de executar um ou vários programas que necessitem de espaço de memória maior do que a memória física disponível, também chamada de principal ou RAM, no dispositivo, realocando partes dos programas entre a memória RAM, memória principal, e o disco, memória secundária. Esse método de alocação foi desenvolvido a fim de dar uma alternativa a problemas como a falta de memória principal para os processos, o alto custo da memória principal quando comparada à memória secundária, etc. Esse processo permite que vários programas em processamento fiquem armazenados ao mesmo tempo na memória RAM, todos divididos em partes. B. Memória virtual é incompatível com o conceito de paginação. Resposta errada. A técnica de paginação é outra forma de gerenciamento de memória virtual. Através dela, o processo pode ser espalhado por áreas não contíguas de memória. Para sua implementação, os espaços de memória física e lógica são divididos em blocos de tamanho fixo. Os blocos de memória física de tamanho fixo são chamados de quadros, enquanto os blocos de memória lógica de tamanho fixo são chamados de páginas. Basicamente, ao executar um processo, as páginas do processo do espaço da memória lógica são carregadas nos quadros do espaço de endereço da memória física e o carregamento e a troca entre páginas é feita conforme a necessidade de processamento. Duas de suas principais características são evitar a fragmentação externa e a necessidade de compactação. C. Técnicas podem ser aplicadas para permitir que a memória física seja estendida por outros espaços de armazenamento, como o disco. Resposta correta. Conforme visto acima, algumas técnicas de gerenciamento de memória, como a memória virtual e o swapping, permitem que a memória física seja estendida para o disco, permitindo que várias aplicações contendo diferentes tamanhos possam ser executadas em um sistema computacional. D. Sem memória virtual não se pode realizar troca de páginas. Resposta errada. De maneira geral, embora possa parecer estranho, é possível sim. Para isso é preciso entender que sempre que um programa executa uma instrução ele necessita manipular os endereços de memória. Endereços podem ser gerados usando indexação, registradores base, registradores de segmento, etc. Esses endereços gerados por computadores são chamados de endereços virtuais e formam o espaço chamado de endereçamento virtual. Em computadores que não possuem memória virtual, o endereço virtual é disposto diretamente no barramento de memória e faz com que a palavra de memória física com o mesmo endereço venha a ser lida ou escrita. De forma contrária, quando a memória virtual é utilizada, os endereços virtuais não vão diretamente para o barramento de memória. Antes, eles vão para a MMU, Memory Management Unit, unidade de gerenciamento de memória, que permite mapear os endereços virtuais em endereços de memória física. Ou seja, é possível mapear endereços e consequentemente trocar páginas mesmo sem memória virtual. E, alocação de memória dinamicamente, HIP, não é permitida sem memória virtual. Resposta errada. Basicamente, um processo é um programa em execução. Um processo é composto por vários segmentos lógicos, entre eles, os 4 mais importantes são texto, que é basicamente o código do programa e suas constantes, dados, data, contém a atividade corrente, conforme representada pelo valor do contador do programa e o conteúdo dos registradores do processador, ou seja, contém a memória de trabalho do processo, aonde ficam alocadas as variáveis, pilha, stack, contém os dados de execução,
onde são armazenadas os parâmetros, endereços de retorno e variáveis locais de funções. Heap é a memória dinamicamente alocada durante o tempo de execução do processo. Alguns programas e linguagens de programação possuem três formas de alocação de memória. A alocação estática acontece quando são declaradas variáveis globais ou estáticas, usualmente alocadas em dados, data. A alocação automática acontece quando são declaradas variáveis locais e parâmetros de funções. O espaço de alocação para essas variáveis é reservado quando a função é invocada, e liberado quando a função finaliza. Usualmente é utilizada a pilha, stack. A alocação dinâmica acontece sempre que o processo requisita explicitamente um bloco de memória para armazenamento dos dados. O controle das áreas alocadas dinamicamente é manual ou semiautomático. Dessa forma, o desenvolvedor do programa é responsável por liberar as áreas que são alocadas dinamicamente. A alocação dinâmica geralmente utiliza a área de heap. É importante entender que um programa por si só não é um processo. Um programa é considerado uma entidade passiva, podendo ser visto como um arquivo que possui uma lista de instruções armazenadas em um disco, geralmente conhecido como arquivo executável. De forma contrária, um processo é uma entidade considerada ativa, que possui um contador de programa especificando a próxima instrução a ser executada e um conjunto de recursos associados. Um programa é considerado um processo quando um arquivo executável é carregado na memória. Ainda que dois processos do mesmo programa possam ser associados ao mesmo programa, eles são considerados duas sequências de execução separadas. Por exemplo, vários usuários podem estar executando diferentes cópias do programa de e-mail ou o mesmo usuário pode invocar muitas cópias do navegador web. Cada uma delas é um processo separado e, ainda que as seções de texto sejam equivalentes, os dados, o heap e as seções de pilha variam. Também é comum haver um processo que gera muitos processos ao ser executado. A alocação dos segmentos dos processos faz parte do espaço de endereçamento dos processos e não está diretamente vinculada à memória virtual. De forma geral, o gerenciamento de memória virtual do sistema operacional, auxiliado por instruções do processador, ajudam a organizar a alocação geral de memória. Ou seja, as instruções que ajudam a manipular a memória virtual, de uma certa forma ajudam a organizar os segmentos do espaço de endereçamento virtual dos processos como o heap. Entretanto, isso também vale para toda a memória, não só o heap. Dessa forma, o conceito de memória dinâmica não possui relação direta com memória virtual, pois a alocação dos segmentos lógicos de memória costuma ser realizada na memória RAM, entretanto nada impede que seja feita em outro local. A memória virtual pode colocar toda ou parte da stack ou do heap em memória de massa. Resposta correta é letra C. Objetiva Concursos, 2021, Analista, Prefeitura de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Sistemas. Segundo Tanemba 1, a memória é um recurso limitado de um computador. Ao utilizar muitos programas pesados ao mesmo tempo, o computador pode não ter memória disponível o suficiente para todos os programas. Existem algumas técnicas para lidar com a sobrecarga de memória de um computador. Considerando-se a descrição a seguir, sobre um tipo de técnica utilizada, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. A estratégia mais simples, chamada de troca de processos, consiste em trazer cada processo em sua totalidade, executá-lo por um tempo e então colocá-lo de volta no disco. A. Swapping. B. Memória virtual. C. Bootloader. D. BitLocker. I. Hyperthreading. Vejamos. A. Swapping. Resposta correta. No método swapping, ou troca de processos, os processos são mantidos totalmente na memória principal, física, com execução periódica e após isso o processo é colocado em totalidade na memória de disco dando lugar para outros processos executarem e alocarem a memória física. B. Memória virtual. Resposta errada. É uma técnica desenvolvida para uso em sistemas operacionais, só, que visa proporcionar ao sistema a capacidade de executar um ou vários programas que necessitem de espaço de memória maior do que a memória física disponível, também chamada de principal ou RAM, do dispositivo, realocando apenas partes dos programas entre a memória RAM, memória principal, e o disco, memória secundária.
Esse método de alocação foi desenvolvido a fim de dar uma alternativa a problemas como a falta de memória principal para os processos, o alto custo da memória principal quando comparada à memória secundária, etc. Esse processo permite que vários programas em processamento fiquem armazenados ao mesmo tempo na memória RAM, entretanto os processos são divididos em partes. C. Bootloader. Resposta errada. O bootloader é um programa presente em praticamente todos os dispositivos que possuam um sistema operacional, e sua responsabilidade é acessar o disco ou dispositivo de memória que contém o sistema operacional e carregar a inicialização do sistema principal na máquina. Está presente em computadores, tablets, celulares, grande parte dos dispositivos embarcados, etc. D. BitLocker. Resposta errada. BitLocker é considerada uma ferramenta disponível em algumas versões do sistema operacional Windows. Através dela, é possível permitir que o sistema criptografe e codifique os dados contidos nas partições do disco, protegendo as informações de acesso não autorizado. E. Hiperthreading. Resposta errada. Podemos definir uma thread como um fluxo ou fio, tradução literal, de execução. Nos sistemas operacionais tradicionais, cada processo possui apenas um único fluxo de execução, por isso muitas vezes ambos são confundidos. Porém, com o avanço dos processadores e dos sistemas operacionais, novos fluxos de processamento puderam ser desenvolvidos dentro dos processos, permitindo que múltiplos fluxos de execução ocorressem ao mesmo tempo, em uma mesma máquina, em um mesmo processo, ou seja, os threads ocorrem de forma concorrente em um mesmo dispositivo. De forma parecida, o hiperthreading permite que várias threads sejam executadas em cada núcleo, permitindo assim um processamento ainda mais rápido. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Intel. Resposta correta é letra A. IBFC, 2020, Analista Judiciário, TRE Pará, Apoio Especializado, Análise de Sistemas. Caso, em um sistema operacional tradicional, comece a ocorrer o uso da capacidade total da memória RAM, o sistema operacional passará a utilizar a. Os registradores b. A memória virtual c. A memória ROM. A memória cache. Vamos às assertivas a. Os registradores. Errado. Também conhecidos como SRAM, pequenas unidades de memórias estáticas. Os registradores armazenam os dados durante o ciclo de processamento na CPU. B. A memória virtual. Correto, é uma pseudo-memória. Não é física, não é palpável. É um recurso do sistema operacional que consiste em simular a memória RAM utilizando parte do HD, de modo que a CPU não pare de processar por falta de capacidade da memória RAM. Isto acontece quando a capacidade da memória RAM se esgota por conta da quantidade de programas em execução no computador. Esta memória é utilizada para desafogar o processamento. C. A memória ROM. Errado. Fica armazenada em um chip na placa-mãe e não é volátil, inclusive, não pode ter seu conteúdo apagado, pois tem informações de instruções para o boot do computador. Boot igual inicialização da máquina. A memória ROM armazena alguns firmwares, programa gravado de fábrica em uma memória do tipo ROM em um equipamento eletrônico. D. A memória cache. Errado. Tem semelhanças com a memória RAM estática, SRAM, de alta velocidade. É utilizada como memória intermediária entre a CPU e a memória RAM, assim ela reduz o tempo de acesso do processador à informação da memória, com isso o desempenho do computador melhora. Portanto, gabarito, letra B. FAPEC, 2020, Técnico, UFMS, Tecnologia da Informação. Visando a melhorar a tradução de endereços da memória virtual, existe uma memória cache cuja função é diminuir os acessos à tabela de páginas. Assinale a alternativa que representa tal memória. A. Cache Write Trove. B. Cache multinível. C. Translation Localized Buffer, TLB. D. Registrador de tabela de páginas, RTP. I. Cache Write Back. Para resolver essa questão é importante pontuar que uma tabela de páginas é o ponto de partida para definir o endereço de memória físico que será enviado para a memória. Portanto, uma tabela de páginas está inserida na memória. No processo de busca de uma instrução, caso não haja paginação, apenas uma referência à memória é feita. Porém, se houver paginação, é necessário uma referência de memória adicional para que se possa acessar a tabela de páginas.
Esse processo de busca de instrução gera execução de CPU. Sobre esse tema, Tanenbaum nos diz o seguinte: dado que a velocidade de execução é geralmente limitada pela taxa na qual a CPU pode retirar instruções e dados da memória, ter de fazer duas referências de memória por cada uma reduz o desempenho pela metade. Sob essas condições, ninguém usaria a paginação. Isso gera um problema, que é bastante conhecido dos engenheiros, em que apenas uma pequena parte da tabela de páginas é lida e todo o resto é praticamente descartado. Para resolver essa situação foi pensado em um dispositivo que mapeia os endereços virtuais para endereços físicos sem que haja necessidade de ter que passar pela tabela de páginas. Esse dispositivo é conhecido como Translation Localized Buffer, TLB. Sua localização e um pouco do seu funcionamento pode ser visto abaixo. Ele, TLB, normalmente está dentro da MMU, Memory Management Unit, unidade de gerenciamento de memória, e consiste em um pequeno número de entradas. Cada entrada contém informações sobre uma página, incluindo o número da página virtual, um bit que é configurado quando a página é modificada, o código de proteção, ler e escrever, permissões de execução, e o quadro de página física na qual a página está localizada. Esses campos têm uma correspondência de 1 para 1 com os campos na tabela de páginas, exceto pelo número da página virtual, que não é necessário na tabela de páginas. Outro bit indica se a entrada é válida, isto é, em uso, ou não. Portanto, nosso gabarito é a letra C. Uma cache multinível é uma técnica que é utilizada para melhorar o desempenho da memória cache. O registrador de tabela de páginas, ou registrador base da tabela de páginas, PTBR, Page Table Base Register, é utilizado para indicar o endereço físico de memória onde a tabela está alocada. No write-through, os dados são atualizados simultaneamente no cache e na memória. Este processo é mais simples e confiável. Isso é usado quando não há gravações frequentes no cache, o número de operações de gravação é menor. No write-back os dados são atualizados apenas no cache e atualizados na memória posteriormente. Os dados são atualizados na memória apenas quando a linha de cache está pronta para ser substituída. A substituição da linha de cache é feita usando a anomalia de Belad, algoritmo menos usado recentemente, FIFO, LIFO e outros, dependendo da aplicação. Write-back também é conhecido como write-deferred. Gabarito, letra C. Instituto AOCP, 2020, Analista, Prefeitura de Betim, Sistemas. Técnicas de gerenciamento de memória virtual possibilitam um maior número de processos compartilhando a memória principal. Qual técnica consiste em dividir o endereçamento virtual em blocos de tamanhos diferentes? A. Segmentação. B. Trashing. C. Paginação. D. Realocação. E. Mapeamento. Técnicas de gerenciamento de memória virtual possibilitam um maior número de processos compartilhando a memória principal. Qual técnica consiste em dividir o endereçamento virtual em blocos de tamanhos diferentes? A segmentação é a técnica para gerenciamento de memória virtual que utiliza segmentos, que são espaços de endereços completamente independentes, podendo ter tamanhos diferentes, e que ainda podem variar durante a execução. Vamos corrigir as demais. B. Trashing. Errada. Trashing ocorre quando há uma transferência excessiva de páginas, segmentos entre a memória principal e a memória secundária. Assim, mais processos competem pela memória que o espaço disponível. C. Paginação. Errada. A paginação aloca o programa em execução por áreas não contíguas de memória. Assim, há uma divisão em páginas lógicas de tamanho fixo, sendo a memória física também dividida em páginas com tamanho fixo. D. Realocação. Errada. Realocação é uma política que pode ser usada na técnica de paginação. Assim, um ou mais segmentos são realocados para abrir espaço contínuo. E. Mapeamento. Errada. Mapeamento é realizado pela MMU, que mapeia os endereços lógicos e físicos. Gabarito, letra A.